Olá, sou a Vanessa André, professora de Processo Civil. O tema que a gente vai estudar hoje é impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação é o quê? Na verdade, a impugnação é a defesa do executado nos autos do cumprimento de sentença. Para a doutrina, é uma defesa incidental típica. E, na verdade, na impugnação ao cumprimento de sentença, o réu tem algumas matérias que ele pode alegar, lembrando que essas matérias sempre supervenientes à sentença. Por quê? Porque nós temos que lembrar que no cumprimento de sentença já houve ali a sentença, então já houve um processo de conhecimento. Se esse fato for anterior à sentença, ele deveria ter sido alegado ali, na resposta do réu, em contestação, ok? Então, impugnação ao cumprimento de sentença, a gente vai lembrar que fatos supervenientes. E eles estão elencados aí, artigo 525, a gente começa estudando do Código de Processo Civil, que diz o quê? Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. O que quer dizer aí? Que esse prazo de 15 dias, na verdade, é um prazo processual. E quando a gente fala de prazo processual, a gente tem que se lembrar o quê? São os dias úteis, ok? Continuando, porque o parágrafo 1º vai dizer o quê? Na impugnação, o executado poderá alegar, inciso 1, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Aí a gente vai ter por base o quê? Que a citação é um ato extremamente importante. Por quê? Porque ela dá ciência ao réu de que contra ele corre um processo, para que ele possa exercer o quê? O seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. Sem essa citação, como que o réu vai poder se defender num processo? Logo, se não ocorreu essa citação, que é a falta, ou ainda, se essa citação é nula, todos os atos serão nulos, ok? Todos os atos praticados naquele processo. E isso ele vai alegar quando? Ele vai alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. Já ocorreu até uma sentença e ele encontrou-se aí revel nos autos daquele processo, mas na verdade ele nem foi citado. Continuando, o inciso 2, ele fala de ilegitimidade da parte, tá? Então, a gente vai lembrar o quê? A ilegitimidade de parte superveniente. Por quê? Porque lá no processo de conhecimento, aquela parte que estava ali integrando o polo passivo da ação era legítima. Ocorreu algum fato novo, uma assunção de dívida, por exemplo, né? Ele não é mais o devedor naquele processo, né? Nos autos do cumprimento de sentença. Logo, ele vai alegar aí, segundo o inciso 2, a ilegitimidade de parte. Continuando. Porque o inciso 3, ele diz aí inexequibilidade do título. O que quer dizer a inexequibilidade do título? Quer dizer que o título, ele não encontra aí um dos 3 requisitos. Ou seja, ou ele não é líquido, ou ele não é certo, ou ele não é exigível, ok? Um desses 3 requisitos está faltando aí. Isso daí vai ser alegado na impugnação. Continuando, inexigibilidade da obrigação. Se a obrigação ela não for exigível, ela não tem força executória. Continuando, porque o inciso 4 diz aí, penhora incorreta ou avaliação errônea. Quando a gente está falando aí da penhora incorreta, a gente está falando da penhora que recai sobre bens que não podem sofrer uma constrição. Tá? Então, recaiu aí sobre o bem errado. E quando a gente está falando da avaliação errônea, é aquela avaliação que é feita de forma errada. Vamos imaginar, o réu, ele tem um imóvel e nos autos de penhora e avaliação, está constando ali que o imóvel dele vale um valor X, 200 mil, mas na verdade o valor de mercado daquele imóvel é muito superior. Então, ele vai alegar ali, na impugnação, que houve a avaliação errônea do imóvel dele. Continuando, por quê? Porque o inciso 5, ele traz aí excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Então, quando a gente falar de excesso de execução, a gente vai falar o quê? Que o credor, ele pretende mais do que a execução.
tá? Então, ele está ali agindo num excesso de execução, quando a execução atinge mais que o necessário, ok? Quando a gente vai aí para o inciso 6, o inciso 6, ele versa sobre a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Lembrando que a incompetência absoluta, ela não está sujeita à preclusão. Mas, quando você vai alegar a incompetência, você vai alegar isso preliminarmente, ok? Nos autos da impugnação. Continuando aí. O inciso 7, ele vem dizer o quê? Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente a sentença, tá? Então, foi um desses fatos que modificou ali essa obrigação ou extinguiu essa obrigação, desde que superveniente a sentença, ocorreu algum fato novo. E aí, ele vai alegar na impugnação, ok? Lembrando esse rol exemplificativo. Continuando, porque agora a gente passa a estudar o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º traz o quê? A alegação de impedimento ou suspeição, que deverá observar o disposto nos artigos 146 e 148 do CPC, que versa aí sobre o procedimento, tá? Lembrando, impedimento 144 CPC e suspeição 145, tá legal? Continuando por quê? Porque o parágrafo 3º, ele diz aí, aplica-se a impugnação disposto no artigo 229. O que é o artigo 229 do CPC? Versa aí sobre litisconsortes, ok? E aí tem algumas regras. Por quê? Litisconsortes, em regra, prazo em dobro, ok? Mas quando haverá prazo em dobro? Quando esses litisconsortes tiverem advogados diferentes, com escritórios diferentes, olha aí. E ainda, quando esses autos eles forem físicos. Por quê? Se o processo for digital, não haverá prazo em dobro. Tá legal? Atenta aí e façam, por favor, a leitura do artigo. Aliás, vocês estão com o código aberto, né? Porque a gente tem que acompanhar fazendo a leitura do artigo de lei. Fica muito mais simples para a gente estudar. Continuando, parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ou seja, o executado está alegando ali que, na verdade, o exequente ele está querendo promover um excesso de execução, tá? E como que ele vai alegar isso? Ele vai alegar demonstrando o seu direito, ok? E vai apresentar de imediato, gente, essa é a oportunidade, ok? Ele vai apresentar o quê? O valor que ele considera correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, tá bom? Por que eu estou frisando isso? Porque o parágrafo 5º, ele diz aí, ó, na hipótese do parágrafo 4º, não apontar o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for a única matéria, for seu único fundamento, ou, aí sim, se houver outro, a impugnação será processada. Só que a matéria de excesso de execução, ela não será o que? Examinada pelo juiz, ok? E se na sua impugnação a única matéria que você alegar for o excesso de execução, mas você não juntar ali naquele momento de imediato, lembra? Então, se você não juntar ali o demonstrativo do débito atualizado com o valor correto, que o executado está achando correto, o juiz, e esse for o seu único fundamento, o juiz vai rejeitar a impugnação. É o que diz aí o parágrafo 5º do artigo 525. Continuando, porque nós vamos para o parágrafo 6º, que diz aí: a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executórios, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe o efeito suspensivo. Aqui a gente está falando do efeito suspensivo, tá? Em regra, a impugnação não tem efeito suspensivo, não vai suspender o cumprimento de sentença, tá? Mas o executado pode sim, desde que ele cumpra alguns requisitos, ser concedido para ele o efeito suspensivo, que vai suspender
ali o cumprimento de sentença até que seja decidida a impugnação. Quais são esses requisitos? Garantia do juízo, penhora, ou caução, ou depósitos suficientes, ainda requerimento do devedor, tá? Ainda, relevância dos fundamentos, e quando a gente está falando de relevância dos fundamentos, a gente está falando da probabilidade, tá bom? E ainda, risco de dano pela execução, vai demonstrar o risco de difícil reparação que aquela execução vai causar para ele, tá legal? E continuando aí, porque agora a gente vai estudar o parágrafo 7º, que diz aí a concessão de efeito suspensivo, a que se refere o parágrafo 6º. Não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação dos bens. O que isso quer dizer? Que, na verdade, esse efeito, tá, suspensivo, ele diz respeito aos atos de expropriação, tá? Os demais atos continuam normalmente no cumprimento de sentença, tá? Na impugnação, se você conseguiu o efeito suspensivo, isso aí diz respeito aos atos expropriatórios, tá bom? Continuando, o parágrafo 8º diz aí, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, este prosseguirá quanto à parte restante. Então, a suspensão de toda a execução ou de apenas alguns atos executivos pode ser tanto parcial quanto total, esse efeito suspensivo. Continuando aí, o parágrafo 9º diz aí, a concessão de efeito suspensivo, a impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. E aí a gente está querendo dizer o quê? Vamos imaginar que nós temos aí mais de um executado no polo passivo desse cumprimento de sentença. Apenas um apresenta uma defesa, uma impugnação com uma matéria relevante que consegue aí esse efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo vai abranger os demais? Não, se a matéria deles for diferente, se esse direito não assistir a todos, ok? Aí vai ser respeito só à parte daquele executado. Então, para aquele executado, haverá aquele efeito suspensivo. É isso que quer dizer esse parágrafo 9º. E o parágrafo 10º, o que ele quer dizer? Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. E aí, a gente está querendo dizer o quê? Que o exequente, vamos supor que ainda que o executado tenha aí a concessão do efeito suspensivo na impugnação, então vai suspender o cumprimento de sentença, mas o exequente ele não quer não, ele quer que dê prosseguimento. O que ele tem que fazer? Ele tem que prestar caução suficiente e idônea. Por quê, gente? Porque a gente sabe que quando a gente está falando de execução, aí, cumprimento de sentença, a gente está falando de algo que vai atingir a esfera jurídico-patrimonial do executado, ok? Então, há de se garantir, enquanto se discute ali a impugnação, o direito do executado também. Afinal de contas, a impugnação é a defesa do executado nos autos do cumprimento de sentença. Continuando, porque a gente vai agora para o parágrafo 11º, que diz que as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas a dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer caso, o prazo para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Então, vamos supor que o executado, ele tem alguma coisa superveniente aí e que faz com que ele possa aí demonstrar o seu direito. A gente está falando, por exemplo, de um pagamento posterior, tá? Então, isso daí ele pode demonstrar aí por petição simples, tá? A gente se atentou aqui que o prazo é de 15 dias para formular essa arguição, contado de quando, gente? Da comprovação da ciência do fato ou da intimação do ato, tá legal? Continuando, porque agora a gente vai para o parágrafo 12º. E o parágrafo 12º diz, para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. E a gente vai lembrar aí que para ter esse efeito, a declaração deverá ser controle concentrado, o efeito erga omnes, tá legal? Continuando, a gente vai aí para o inciso, para o parágrafo 13º. No caso do parágrafo 12º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. Estamos falando aí da modulação dos efeitos, tá? O parágrafo 14º diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 12º deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenta. Então, essa decisão de inconstitucionalidade, ela deve ser anterior ao trânsito em julgado daquela decisão, tá? Que está sendo executada agora. Então, a gente vai lembrar disso. Por que que é importante a gente frisar isso? Porque vem aí o parágrafo 15º e diz, se a decisão referida no parágrafo 12º for proferida, a gente está falando do 12º, gente, inconstitucionalidade, o Supremo decidiu que aquilo ali é inconstitucional. For proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenta, caberá o quê? Caberá a rescisória, tá bom? Atenção ao prazo da rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E o prazo da rescisória, 2 anos, ok? A gente vai lembrar disso. Então, se é posterior, é de um jeito, mas se é antes é de um jeito, se é posterior é de outro, e aí a gente tem aí a ação rescisória, que é a defesa aí cabível nesse momento. O artigo 526 diz o seguinte, que é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer o pagamento com o valor que entender devido, apresentando memória de cálculo discriminada do cálculo. Então, a gente está falando aí do que, gente? Da execução invertida. Dessa vez, quem que está fazendo? É o réu, é o executado, que está tomando ali os atos. Tá legal? Continuando, no artigo 500, o réu está comparecendo em juízo e ele está tomando todas as decisões, então ele não está nem aguardando a execução atingi-lo. O 526, parágrafo 1º, o autor será ouvido no prazo de 5 dias. Então, o réu, ali vamos voltar para a gente ter... o réu ele vai comparecer em juízo e ele vai oferecer em pagamento o valor que ele entender devido. E ele vai apresentar a memória de cálculo dele, tá? Isso antes de ser intimado, por isso que a gente fala que é uma execução inversa. O que vai acontecer com o procedimento? O autor será ouvido no prazo de 5 dias, curtinho prazo, né? Podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito, tá? A título de parcela incontroversa. E quando a gente fala aí do parágrafo 2º, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito sobre diferença, então, se o juiz concluir que há uma diferença ali naquele depósito, o réu, na verdade, ele não depositou o valor exato, ele vai incidir multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%. É como se fosse aí um castigo para o réu, tá legal? Seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Por quê? Porque, na verdade, o réu, ele fez um valor a menor, tá? Então, nessa execução inversa, a gente tem que tomar cuidado e se atentar a isso, tá? Bem como o artigo 526 traz aí o parágrafo 3º que diz, se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Lembrando que vai extinguir o processo, mas o juiz ele vai declarar satisfeita a obrigação. O autor não se opôs, tá tudo certinho, e aí termina aquela execução inversa, tá legal? Com a extinção do processo. O artigo 527, ele diz que se aplicam as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório de sentença, no que couber, né? É um cumprimento provisório e vai se aplicar o mesmo procedimento, mesmo prazo, tudo certinho, no que couber, tá legal? Pessoal,
Assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!